Saudações a todos! Bom, pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o treinamento do core, tá? Quando a gente fala em região do core, a gente tem que entender que não é só o reto abdominal, que são todos os músculos que compõem o tronco, inclusive glúteo, glúteo médio, glúteo máximo, glúteo mínimo, deltoide, romboides, reto abdominal, oblíquos, né? Extensores de tronco, que é uma musculatura da lombar. Então, esses músculos todos fazem parte da região do core e são músculos do sistema de movimento. São músculos que estão mais externos, que a gente consegue tocar, sentir, né, com o toque, e são músculos responsáveis por ações do tronco, né? Flexão, extensão, rotação, flexão lateral, ações do tronco, principalmente em pé, porque essa região do core ela foi projetada para acelerar e desacelerar movimentos do tronco em pé. E aí eu pergunto, por que será que todo mundo só treina o abdômen deitado, né? Isso não tá errado treinar o abdômen deitado, mas está incompleto para uma função. Então, se de repente eu só treino deitado, provavelmente eu vou me machucar numa atividade esportiva, porque quando você está praticando esporte, a região do core é exigida, mas você em pé e não deitado. Se você não tem essa musculatura inteligente, provavelmente você tem lesão. Por exemplo, além dessa musculatura externa, a gente tem a região do core que é composta pelos músculos profundos, que são músculos mais responsáveis por estabilizar, né, o tronco. Então você não vê, eles estão mais próximos da coluna, são músculos paravertebrais, assoalho pélvico, do diafragma, multífidos. Então esses músculos são muito importantes e se você negligenciar ele no treino, isso não é interessante por vários motivos, né? Por exemplo, se você pegar uma pessoa que joga tênis, tá? Vamos pegar um exemplo prático. Você vai assistir um jogo da pessoa, de repente ela faz um deslocamento de fundo de quadra e quando ela chega aqui no canto, ela não consegue frear com essa região, ela não tem essa região lateral, músculos estabilizadores forte, glúteo, nada. Então o que acontece com essa pessoa? Ela acaba, vou exagerar o movimento, ela acaba fazendo isso aqui, Ela tem um jogo no corpo, além dela perder tempo no jogo, né? Porque ela tem que vir aqui, depois tem que ir pra lá, ela ainda acaba freando o movimento aonde? Ela freia aqui, por exemplo, vou dar um exemplo. Ou ela vai frear no tornozelo, ou ela vai frear aqui, nos ligamentos cruzados laterais do joelho. Aí, de repente, a pessoa tem uma lesão no joelho e não sabe que pode ser porque a região do core dela tá fraca. Aonde que tá fraco? Depende do movimento. Por exemplo, nesse movimento pode ser que esteja fraco cadeia lateral e ela não consegue frear. Aí você vai lá, monta uma planilha de treino de 1 mês e só inclui exercício de prancha lateral. Só isso, mais nada, né? Bem básico. O que vai acontecer? Essa pessoa, aí você vai assistir o jogo e você vai ver que ela começa a frear. E aí, automaticamente, ela para de ter dor também, às vezes, no joelho. Então, por que estava doendo? Porque como aqui não estava fazendo papel durante o movimento, durante o gesto motor, não estava freando, então outras regiões que também não estão bem preparadas vão acabar fazendo isso, né? De repente ela não tem outros estabilizadores também. Aí fica lá o ligamento sofrendo até que chega uma hora que rompe ou acontece alguma coisa. Então a região do core ela é essencial para prevenir lesão. Então, na dúvida, o que eu preciso fazer para melhorar? Na dúvida, treina a região do core, melhora essa região. Uma outra coisa importante que eu vou falar em outro vídeo, mas que é também com relação a isso, é a flexibilidade, é o tecido elástico, mas isso é um outro assunto. Enfim, o que eu quero dizer é que a gente precisa escolher exercícios que são, na maioria, em pé. Vocês vão perceber que existem exercícios que você vai falar assim, mas para que eu tô fazendo isso? Normalmente vão ser exercícios para a região do core, não vai ser aquele abdominalzinho, né, tradicional, nem extensão na máquina. Não quer dizer que isso não tenha no treino, sim, vai ter, mas dependendo do que foi feito na avaliação de movimento, dependendo da região que a gente vê que está fraca, no primeiro mês é trabalhar o alicerce, é trabalhar a base desse corpo, é começar a gerar força do centro para as extremidades. Não adianta eu ter blocos fortes e elos fracos. Se eu gero muita força nas extremidades, mas o centro do meu corpo ainda é frágil, eu vou ter uma lesão. Você é igual dar um tiro, né, de canhão de cima de uma canoa. Você tem a região do core sendo a sua canoinha fraquinha e tudo que tem em volta super grande, super forte, né? E aí, quer dizer, aqui que tem que sustentar, porque essa região, ela liga, né, membro superior com membro inferior.
Se você tem muita força em cima, muita força embaixo, na hora de transferir essa força de uma parte do corpo para outra, ela vai ter que passar pela região do core. Se essa região do core não tem estrutura para sustentar e nem de dar continuidade, potencializar isso, distribuir para as partes de forma equilibrada, você vai ter uma lesão em algum lugar. Ou vai ser na coluna, na lombar, né? Ou vai ser no quadril. Tudo depende, é um outro assunto que também, se eu ficar aprofundando aqui, vai demorar. Mas que é importante entender que a região do core é composta por muitos músculos que a gente enxerga e que a gente não enxerga. Então, de repente, fazer um exercício para glúteo, não necessariamente aquele glúteo 4 apoios, né? É para a região do core. Ah, Magda, quando eu agacho, deixa eu ver se eu consigo colocar. Ah, eu coloquei a carga lá e o meu joelho faz um valgo dinâmico, né? Quando eu corro, eu não tenho estabilidade no joelho e no quadril. Pode ser que o seu glúteo médio tá fraco. Ah, então eu vou fazer o quê? Eu vou treinar o glúteo médio? Vou sentar na cadeira abdutora e abrir? Não necessariamente, porque se eu sentar na cadeira abdutora e fizer isso aqui, eu tô trabalhando o glúteo médio sim. E esse glúteo médio faz parte da região do core, mas não na função que ele exerce quando você corre. Quando você agacha, por exemplo. Ah, no meu treino só tem agachamento bipodal. Putz, então será que eu tô pronto para correr? Porque a corrida são saltitos unipodais. Se eu só agacho bipodal, será que essa perna tem força para desacelerar, né, estabilizar o joelho quando o pé toca no chão? Provavelmente não. Então, o que vai acontecer? Eu preciso treinar esse glúteo médio na função estabilizadora dele, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou incluir exercícios de agachamento unilaterais, por exemplo, ó, se eu tô aqui e eu tenho um glúteo médio forte, eu consigo agachar e até mesmo agachar rotacionando o tronco, porque isso exige mais ainda do glúteo médio, sem valguear o joelho. E quando eu faço esse agachamento unipodal, isso é um exemplo de exercício, tá? Eu tô, na verdade, pensando mais em trabalhar esse estabilizador, né? Então, não necessariamente vai ser um exercício que vai ficar a perna abduzindo ali, que nem na cadeira abdutora, porque abduzir o quadril na cadeira abdutora, você está estabilizado, você só está atuando na função concêntrica desse movimento de abrir e fechar a perna, e isso não acontece quando você agacha, quando você pisa. Então não tem transferência para a realidade do gesto motor de uma corrida, ou de um agachamento, ou de um salto, entenderam? Então assim, a gente coloca exercícios no treino que parece que é um treino para o braço, parece que é um treino para o glúteo, para a perna, mas na verdade pode ser um treino para o core, não um treino para estimular músculos estabilizadores da região do core. Então sempre vai ter um porquê daquele exercício estar no treino. Ele sempre foi pensado anteriormente. Porque esse aluno aqui, ele tá com a região do core, cadeia posterior mais fraca. Então se eu não melhorar isso, eu posso levar ele a um risco de lesão se eu colocar um treino mais intenso. Então nas primeiras semanas a gente tenta equilibrar esses lados, a gente tenta harmonizar, né, fortalecer do centro para depois pensar nas extremidades, certo? Então acho que ficou claro, mas qualquer dúvida estamos aí, vamos seguindo com os treinamentos, bora lá, grande abraço.